Então deixa eu voltar aqui rapidinho só para falar, para ficar gravado, que eu esqueci de gravar, ó. Então a aula de hoje é sobre os antígenos. A gente vai ver aqui um pouquinho sobre imunidade. Então a gente viu que os agentes patogênicos são as bactérias e os vírus. A gente viu que o nosso organismo tem alguns órgãos, células e tecidos que fazem parte do sistema imunológico. A gente viu que os antígenos são moléculas que, quando entram no nosso organismo, elas vão estimular a proteção. Ou seja, os antígenos vão ser as bactérias, vão ser os vírus que vão entrar no nosso organismo. Os anticorpos são moléculas proteicas que o nosso organismo produz para combater esses antígenos. E a gente tem alguns órgãos, então, que fazem parte. Cada órgão aqui vai ter uma função diferente. Alguns vão armazenar, outros vão... deixa eu ver aqui que mandaram mensagem. O Gabriel mandou mensagem falando que não está conseguindo entrar. Ô Vitória, fala para ele entrar lá no eDrive, tem um link lá, é só ele clicar no link e já vai abrir direto aqui. Voltando aqui, então, pessoal, aí a gente tem vários órgãos aqui que fazem parte desse sistema imune. Cada órgão aqui vai ter um papel. Alguns vão lá funcionar como filtros, outros vão armazenar algumas células, outros vão produzir essas células. Então, cada órgão dentro do nosso organismo vai produzir alguma coisa referente ao sistema imunológico, tá? No caso aqui, a gente vai ter 4, 5, 6, 7. Então, são 7 órgãos aqui que fazem parte do sistema imune. Essa aula aqui, pessoal, eu estou gravando ela também, e eu vou colocar ela lá no eDrive também. Então, assim, se vocês não conseguirem assistir agora, depois eu vou deixar gravado lá para vocês verem também, tá? Ele de... ué, deixa eu... Mariana, provavelmente deve ser algum erro no celular dele, porque a maior parte do pessoal já entrou aqui. Deixa eu ver quantas pessoas tem agora. A gente tá com 24 participantes. Provavelmente eu acho que o celular dele tá errado, tá com problema. Fala pra ele sair e abrir de novo, que aí provavelmente ele vai conseguir acessar essa live, tá? Se ele não conseguir acessar, eu tô gravando também, depois ele pode assistir, eu vou colocar pelo YouTube lá para ele assistir também, tá? Então, voltando aqui, então a gente tem todos esses órgãos que fazem parte do sistema imune, tá? Então cada um tem uma atividade específica. E aqui no caso a gente tem algumas células, então, que fazem parte desse sistema imune, ou seja, algumas células que vão ter um papel muito importante. Então essas células brancas, que são as células que fazem parte do sistema imune, a gente chama de leucócitos. E eles são divididos em agranulócitos e granulócitos. Aqui no caso dos agranulócitos, vocês podem perceber que eles são moléculas que não têm essas pintinhas aqui, ó. Por exemplo, aqui no granulócito, no eosinófilo tem umas bolinhas, no basófilo também, e no neutrófilo também vai ter. Então a diferença aqui, no caso, é que a gente vai ter cada uma dessas células aqui, ó, por exemplo, o linfócito, o monócito, o eosinófilo, o basófilo e o neutrófilo, cada um deles vai fazer uma defesa específica. Ou seja, alguns vão fazer defesa contra vermes, outros vai fazer defesa contra bactérias, outro faz defesa contra vírus. Então, cada uma dessas células aqui vai ter um papel diferente. Então, todas essas células aqui, elas fazem parte do nosso sistema imunológico, elas vão proporcionar defesa para o nosso organismo, e cada uma tem um papel diferente. Essas células, geralmente, elas estão junto com o nosso sangue, né? Elas estão correndo na nossa corrente sanguínea. Essas células aqui, elas fazem parte das células brancas do nosso sangue, tá? Então a gente chama essas células de defesa que está no nosso sangue de leucócitos. E aí elas são divididas nessas aqui todas, tá? Então são 5 células diferentes, que são divididas em agranulócitos e granulócitos, tá? E lembrando, cada uma delas, então, vai defender contra uma coisa. Umas defende contra parasitas, outra contra as bactérias, outra contra vírus, tá? Então cada uma tem um papel diferente. Então é importante você saber quais são, tá bom? E dentro do nosso sistema imunológico, a gente tem a defesa inata e a defesa adquirida. A defesa inata vai ser o conjunto de processos através dos quais o organismo previne a entrada de agentes estranhos ou os reconhece e destrói assim que entra no nosso organismo. Ou seja, a defesa inata é a primeira defesa que a gente tem no nosso organismo. Então, a primeira defesa que a gente vai ter vai ser a pele. A pele ela vai bloquear a entrada de organismo no nosso corpo. Então, vai bloquear a entrada de bactérias, bloqueia a entrada de vírus, bloqueia a entrada de Johnny, peraí, Johnny, você precisa que eu libere o seu áudio? Deixa eu só abrir aqui um minutinho. Cadê você, Johnny? Aqui. Ativar. Ô, Johnny, seu áudio tá aberto, você precisa tirar alguma dúvida? Cliquei errado, desculpa. Não, tudo bem, eu vou desativar de novo aqui, tá? Uhum. Pronto. Então é o seguinte, no nosso organismo, então, a gente tem a defesa inata e a defesa adquirida.
A defesa inata vai ser a primeira defesa do nosso organismo. Então, as primeiras defesas que a gente tem vai ser lá a pele, que vai bloquear a entrada dos organismos no nosso corpo. Então, por exemplo, vai bloquear a entrada de vírus, vai bloquear a entrada de bactérias, bloqueia a entrada de vermes. Então, a nossa pele é a nossa primeira defesa, que é a defesa inata. Depois a gente tem também as mucosas, né? Então a gente tem lá as mucosas, por exemplo, do nariz, a mucosa do ouvido, a mucosa da boca, né? Que seria essa pele interna, né? A pele interna do nariz, a pele interna da boca. Essas mucosas, elas possuem alguns mecanismos também para barrar esses agentes patogênicos. Ou seja, vai barrar lá através do muco, através de enzimas, através da saliva, através do suor. Então, todos esses processos que a nossa mucosa produz também faz com que a nossa defesa inata seja, aliás, que a gente seja protegido. E a gente tem os pelos e os cílios também. No caso, os pelos e os cílios também vão funcionar como barreira, tá? Então, no caso, essas são as 3 barreiras físicas que a gente tem no nosso organismo que fazem parte da defesa inata, tá? Então, essas 3 barreiras aqui vão defender o nosso corpo contra a entrada de bactérias, de vírus e de alguns vermes, tá? Então, a defesa inata é a primeira defesa que a gente tem. E depois a gente tem a defesa dentro da defesa inata ainda, a gente tem algumas barreiras internas também. Então, na defesa inata a gente tem as barreiras físicas, que é a pele, a mucosa e os pelos, e depois a gente tem algumas barreiras internas. Nas barreiras internas a gente vai ter lá algumas células fagocitárias, que a gente chama de neutrófilos e macrófagos, e a gente tem uma resposta inflamatória também. Então, por exemplo, quando uma bactéria, um vírus entra no nosso organismo, geralmente a gente vai ter febre, a gente vai ter algum inchaço no determinado local onde essa bactéria, por exemplo, entrou, a gente vai ter vermelhidão. Então, a gente tem algumas respostas inflamatórias que diz pra gente que tem alguma coisa errada no nosso corpo. Então, por exemplo, quando a gente está com febre, a gente sabe que tem alguma coisa errada. Ou tem uma bactéria no nosso corpo, ou tem algum vírus no nosso corpo. E no caso dessa febre aqui, é o aumento da temperatura do nosso corpo. E o nosso corpo aumenta a temperatura exatamente para matar essa bactéria e esse vírus que está no nosso corpo. Mas além deles, ó, eu trouxe 2 GIFs aqui para vocês darem uma olhadinha. Ó. Essas células aqui, ó, a gente tem lá, por exemplo, nas primeiras imagens, a gente tem algumas bactérias, ó, e vem uma outra célula bem maior aqui, que a gente chama de neutrófilo, e ela vem aqui e fagocita todas essas células, ó. Ou seja, ela vem aqui e come todas essas células. Aqui na imagem de baixo é a mesma coisa, ó. A gente tem essa célula maior aqui, ó, que ela está caçando essa célula pequenininha pretinha aqui, ó. Até o momento que ela consegue engolir essa bactéria aqui, esse pontinho preto. Então, a gente tem algumas células que já, assim no momento que a bactéria e o vírus entram no nosso corpo, essas células já vão lá e fagocitam, né, essa molécula, ou seja, elas comem essa molécula para digerir ela para que ela não faça mal para a gente. Então, a gente tem essas células que vão fagocitar, né, ou seja, vão engolir essas bactérias, esses vírus que entram no nosso organismo, para já matar elas e elas não fazerem danificar o nosso organismo. E além disso, a gente tem as respostas inflamatórias, que é a febre, que é o aumento da nossa temperatura corporal, o inchaço, a vermelhidão, né, que são todos sinais que a gente sabe que tem alguma coisa errada no nosso corpo. Então, na defesa inata, a gente tem aquelas barreiras físicas, que é a pele, a mucosa e os pelos, e tem também essas barreiras internas, que seriam os neutrófilos, macrófagos e a resposta inflamatória. E depois a defesa adquirida, né? A gente pode chamar a defesa adquirida também de defesa específica. Quando vocês darem uma olhadinha no livro de vocês, tem algumas informações a mais lá também, tá? Então, essa defesa específica, ela vai ser diferente para cada antígeno. Ou seja, a gente vai ter vários tipos de linfócitos, que são aquelas células brancas, que são essas aqui, ó. Aqui, ó. Essas células aqui, todas elas são linfócitos, né? A gente vai ter várias delas. Então, todas essas células, elas vão estar envolvidas nesse processo. Né? Elas vão estimular a produção de um anticorpo específico para cada bactéria. Né? Então, por exemplo, entrou uma bactéria lá no nosso corpo, uma bactéria A. Essa bactéria A, ela tem uma especificidade, ou seja, ela vai, sei lá, danificar o nosso pulmão, por exemplo. Então, essa bactéria ela é muito específica. Então, a gente vai ter esses linfócitos que vão fazer uma proteção específica contra apenas essa bactéria. Então, ou seja, ela vai produzir anticorpo para essa bactéria, um anticorpo que vai combater apenas essa bactéria. Então, a defesa adquirida é isso, é no caso quando a gente tem o contato com uma bactéria, um vírus ou alguma coisa assim, e o nosso corpo faz uma resposta específica para esse tipo de bactéria. Né? Porque lembra da nossa barreira, que é a pele, e a barreira interna que eu falei lá, que são os neutrófilos, que são aqueles que caçam as bactérias e engolem eles? Por exemplo, se a bactéria for uma bactéria muito forte, a nossa pele e os nossos neutrófilos que vão caçar essa bactéria não vai ser o suficiente. Então, aí que vai entrar os linfócitos. Então, os linfócitos vão caçar essas bactérias também, elas vão conseguir algum dado dessa bactéria e ela consegue produzir um anticorpo específico para ela. Tá? Então, ela vai estimular a proteção do nosso corpo através dessa forma, fazendo uma proteção específica, tá? E no caso, por exemplo, a gente teve uma infecção aí
uma doença pelo vírus da gripe, por exemplo, a influenza. O nosso corpo foi lá e fez um anticorpo específico para essa gripe, né? Então a gente tem uma defesa no nosso corpo contra essa gripe. Então sempre que a gente tiver essa mesma gripe, essa mesma influenza, a gente vai ter uma proteção já específica contra ela, porque o nosso corpo, ele memoriza essa defesa. Então, por exemplo, eu tive lá em 2017, eu tive a gripe, né, com a influenza. O meu corpo foi lá, através dos linfócitos, e fez os anticorpos para defender a gente dessa influenza. Aí eu fui lá em 2020 e peguei essa gripe de novo. Então, o meu corpo já sabe como que é para proteger como que a gente se protege desse vírus, né? Ele já sabe qual que é o mecanismo para defender, porque ele memorizou esses anticorpos que a gente tinha para defender. Então, o nosso corpo, na defesa adquirida, ele vai produzir algumas coisas específicas para cada vírus, para cada bactéria, para defender, e a gente memoriza isso. Então, sempre que a gente tiver o contato de novo com essa bactéria ou com esse vírus, a gente já vai automaticamente se proteger. Então, assim, a gente nem vai chegar a ficar doente de verdade. Né? A gente já, no mesmo dia que a gente entra em contato com esse vírus, a gente já se protege dele com os nossos anticorpos que estão memorizados, tá? Então, resumindo, a gente tem lá, ó, a defesa inata, que é aquela que eu falei que tem a pele, que tem os pelos, e a defesa adquirida, que é aquela que a gente produz um anticorpo específico para cada vírus. Então, ó, na defesa inata, que é aqui do lado esquerdo, ó, a gente vai ter lá as barreiras epiteliais, que é a pele, né, que eu falei para vocês, a nossa pele é uma barreira. A gente tem as células lá que vão caçar essas bactérias inicialmente, que a gente chama lá de fagócitos e células dendríticas. E a gente tem algumas outras células aqui também que participam dessa caça, tá? Que a gente tem aqui o complemento e a célula natural killer. E na imunidade adaptativa, a gente vai ter lá os linfócitos B e os linfócitos T. Ambos vão produzir os anticorpos para ter a proteção específica contra cada vírus e contra cada bactéria, tá? Então, a imunidade inata é a primeira defesa que a gente tem, que seria as barreiras que a gente tem, que seria a pele e essas células que vão fagocitar. E a imunidade adaptativa, ou adquirida, ou específica, né, ela tem vários nomes. Essa imunidade adaptativa aqui, ela vai ser a que a gente vai produzir algo específico para cada vírus e para cada bactéria, tá? Bom, então a aula de hoje foi isso. Deixa eu ativar o áudio de vocês de novo, só para eu ver se alguém tem alguma dúvida do que eu expliquei, antes da gente encerrar. Cadê? Ativar o som de todos. Pronto, o som de todo mundo está ativado. Vocês têm alguma dúvida a respeito dessa aula? Não tenho. Não, tá tranquilo? Éder. Oi, Éder. pode falar. Eu tenho, não é uma dúvida, assim, é mais por curiosidade. O apêndice é um órgão que ele armazena células, né? O apêndice? É. Sim, ele armazena Clarice não tem mais o apêndice. Então, aí eu ia perguntar isso. Então, por que a gente pode viver? Entendi. Ó, no caso, assim, o apêndice, a única função que ele tem geralmente no nosso corpo é armazenar essas células de defesa. Mas, além dele, a gente tem outros órgãos também que vai armazenar. Por exemplo, aqui o baço, ó, o baço também armazena células de defesa. A gente tem outros órgãos também que vai produzir essas células. Então, por exemplo, se a gente retira o nosso apêndice, ele não vai danificar tanto o nosso corpo. Por quê? Porque a gente tem outros órgãos que também fazem essa função de armazenar algumas células de defesa, entendeu? Ah, tá. Ô, Ed, eu só fiquei com dúvida nas células brancas. Nos glóbulos brancos? Não. Quer ver? Vamos entrar neles aqui, ó. Os glóbulos brancos vão ser todos esses aqui, ó. A gente vai ter lá o linfócito, monócito, eosinófilo, basófilo e neutrófilo. Todas essas células aqui, elas são chamadas de leucócitos, né? Os leucócitos seriam as células brancas, os glóbulos brancos. E aí o que eu falei para vocês é o seguinte, cada uma dessas 5 aqui vai ter um papel diferente. Algumas vão combater bactérias, outras combatem vírus, outras combatem vermes. Então cada uma vai combater um organismo específico, entendeu? Entendi. Olha, onde mandou. Vocês têm mais alguma dúvida? Não. Bom, pessoal, então toda essa matéria que eu passei para vocês aqui agora tem lá no livro de vocês, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem recorrer de novo a esse vídeo. Oi? Lucas, apaga, Lucas. Apaga. Ó, pessoal, o áudio de vocês está aberto, tá? A gente sabe, mas é por isso mesmo. Ah, entendi. Ó, então é o seguinte, então a gente tem todas essas defesas do nosso organismo. Essa aula eu gravei também, eu vou disponibilizar para vocês lá no Drive, se vocês quiserem ver de novo, vocês podem ver.
E aí eu vou pedir, então, para vocês fazerem o exercício dela, tá? Então, é os exercícios da aula 8, que estão na página 16 e 17, e os adicionais de 19 ao 23. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem mandar lá no WhatsApp também, se vocês quiserem mandar no e-mail, tá? E esse vídeo eu vou gravar para vocês verem. Éder, fala de novo o que a gente tem que fazer, por favor. É o exercício da aula 8, que tá na página... Não é aula 9? Não, essa é da 8. Tá na página 16 e 17. Nossa, tá 9. Então é aula 9. gente. Ah, é 9? Eu me confundi? Aham. Deixa eu ver lá no início que eu fui. Ah, é aula 9, verdade. Eu me confundi, tá? É aula 9, na página 16 e 17. E os adicionais do 19 ao 23. Éder, Ok. todas as suas aulas vão ser live ou você vai revezar? Eu acho que eu vou revisar. Eu vou fazer uma semana live e outra semana eu vou gravar. Que aí eu acho que fica um pouco mais fácil pra vocês também, não fiz? Não. Não, Vocês a preferem gente live? prefere só live. Sim. Ah, pode ser então, a gente faz toda semana live, pode ser? Pode. Aí você vai avisar a gente? Vou. Aí no caso, nossas lives vai ser toda terça-feira nesse mesmo horário, que é às 9h20. Ok. Tá? Então Então aí tá. eu sempre vou gravar ela também, que se vocês quiserem ver ela de novo, vocês podem ver. Se você não quiser gravar, mas aí... Mas é bom gravar que às vezes algum aluno falta, alguma coisa assim, então é bom que aí todo mundo tem depois. A Renata vê nossas gravações? Sim, todos eles assistem todos. Então, assim, é importante. Eu vi, por exemplo, que algum de vocês estava usando chapéu, estava usando máscara, né? Então, assim, nas nossas lives é importante que vocês se comportem também, tá? Então, pessoal, a aula de hoje foi isso. Qualquer dúvida, vocês podem mandar lá no WhatsApp. E na próxima aula a gente corrige esses exercícios, tá bom? Tá bom. Então, pessoal, até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau, tchau.